volta, programa Ensaio, visitando o nosso amigo João Gabriel, grande músico aí da nossa área aí, participante de vários projetos, e a gente está aqui para conhecer o que o João Gabriel está fazendo atualmente. Mas como a gente falou no bloco anterior, ele foi para a banda e tal, começou lá com o clarinete, mas queria o saxofone, então a gente já está com os instrumentos aqui para o João mostrar para a gente como é que é esse lance aí, João. Assim, você não precisa desenrolar o negócio não, mas mostra pra gente como é que é o clarinete. Pode falar de cada um pra gente. Posso falar pra você, pra te deixar mais à vontade, pra fluir a coisa, que eu também tinha uma vontade de trocar um instrumento desse. Mas essas palhetinhas aqui na boca dão uma cosquinha, bicho. Eu não consigo tocar esse negócio. Já tentei, o chaveamento ali, o dedo vai, mas na boca não rola. Então o de bocal, né, que é o próprio trompete, bombardino, tuba, trombone. Fugiu os nomes agora, esse rola. Porque aí, agora não que eu estou usando a parede, vai machucar, aí não dá mais. O bombardino está lá pegando poeira. Também não dá para treinar, que aquilo dá uma incomodada, né? Fazer um barulhão danado. Mas mostra pra gente aí como é que funciona um desses aí. Escolhe um aí e mostra pra gente. Bom, esse instrumento aqui se chama clarinete. É um instrumento de madeira, né, da família dos instrumentos de madeira e também da família dos instrumentos de palheta. A palheta não está aqui no momento, por acaso. Mas ele é um instrumento característico de banda. Se você pudesse comparar a banda orgânica, que é essa banda de música civil que a gente tem no Brasil, com uma orquestra sinfônica ou filarmônica que seja, o clarinete corresponde ao violino. Então é um instrumento solista, sobretudo solista, certo? No Cordeiro você tem grandes clarinetistas, como o Dirceu, o Vitor Macedo, Estou falando, gente, Cleiton Guimarães, que é o maestro da banda, né? Vulgo Goducho. Mas então, o legal do clarinete é um instrumento presente no jazz também, né, cara? Sim, é verdade. Legal, né? Benny Goodman tocava clarinete, né? Houve aí os desenhos animados, tem muito esse timbre lá, fazendo as sátirazinhas para compor, né, a imagem, muito legal. Muito bem lembrado, Frank. Muito bem lembrado. Aí o outro aí, qual é o saxofone? Que tem diversos, né? O saxofone é o instrumento que tem a família maior. O clarinete, por exemplo, você tem o clarinete baixo e a requinta. Já o saxofone é a maior família que tem. Vai do sopranino, soprano, aumentando de tamanho. Alto ou contralto, que é esse aqui. O tenor, o barítono, o baixo. Então é uma família bastante extensa de saxofone. Um instrumento, se não me engano, americano. Esse é o sax alto. Sax alto. Eu conheci um músico na faculdade, cara, excepcional, e tocava o sax barítono. E o grande barato é o Cleonis Berbert. Não sei se você conhece, se eu já ouviu falar. Ele é de Friburgo e garoto. A diferença de idade minha para ele era de coisa de 15 anos. Ele tocava um sax barítono, João, e você falava assim, o Cleonis, vamos tocar aqui e tal, que música é essa? A música tal, mas não tem a transcrição não? Não. Então me fala o tom que vocês estão tocando aí que eu vou me virar. O cara era tão fantástico que ele transportava, e se arrumasse a transcrição para ele de qualquer outro instrumento, não, eu coloco aqui. Transportava na hora. Transportava na hora, uma visão da leitura musical com uma complexidade tremenda e um instrumento bruto, né? Porque o sax barítono é grande. Então, e é uma desenvoltura. Cada saxofone da família trabalha numa tonalidade diferente. Por exemplo, o barítono é vizinho de som do tenor, que é um pouco menor. Mas ele corresponde à tonalidade desse aqui, que é uma armação que a gente chama em mi bemol. Por exemplo, o sax alto vai ler as mesmas notas do sax barítono, entendeu? Então, a diferença de altura. Então, esse cara deve ser um cara muito bom para poder pensar com essa rapidez. Pensa com muita rapidez. Eu vou te falar que eu no bombardino, o bombardino que eu comprei, ele é em si bemol. Mas não me conformava isso. Assim, entendo toda a história da teoria musical e tudo, mas eu não me conformava com essa história. Não, dá uma partitura de bombardino em si bemol. Não, eu pegava a de dó, porque eu aprendi a tocar o instrumento por minha conta. Eu fui para a banda para praticar a leitura na clave de Fá. Então, a posição que os caras tocavam para ser Ré, eu tocava para ser o Dó, na verdade, porque era aquela apertando a chave 1 e 3, já saiu o som real.
Porque, para explicar para quem está assistindo a gente, porque como o instrumento é um instrumento transpositor, quando ele fala que é Mi bemol, ele está uma terça menor acima, e quando está em Si bemol está uma segunda maior abaixo. Isso. E vai essa confusão toda que só estudando música mesmo, para entender mais claramente. É uma confusão mesmo na cabeça do sujeito, né, João? É verdade. E isso quando você toca, para falar lá do Iguana, quando você vai para uma banda, para valer, é uma luta, porque tem que estar muito preciso isso para não dar zebra, né? É verdade, é verdade. E o movimento contrário, né? Quem sai de uma banda para tocar numa banda de rock, eu acredito que seja mais tranquilo do que quem sai de um conjunto para tocar numa banda com muitos músicos. Eu acredito que sim, porque a banda você não pode soar muito. Você não pode, não existe... Sim, não, entendi. Você tem que se igualar, entendi, você tem que abaixar, tocar e ouvir ao mesmo tempo. Sim. Né? É claro que na banda de rock a gente também faz isso. Mas ali eu acho que o grau talvez seja maior, a necessidade. Assim como o contrário também é verdade, porque se você errar no meio de um monte de músicos, talvez não apareça tanto. Mas vai errar numa banda de rock. Não, porque são duas visões. São visões distintas, né? São pontos de vista, né? Como dizia um professor meu, o ponto de vista é a visão apenas de um ponto, né? Então, exatamente, é porque eu já tenho uma visão à parte da sua, né? Que é exatamente quando você vai para um grupo desse, eles têm que saber te respeitar, né? Porque o som de uma guitarra, por exemplo, você ligou no amplificador e tal. Então é a questão do respeito. Pô, tem um cara do saxofone aqui, se a gente não tirar a mão, não tirar um pouquinho do volume, difícil. Cadê o cara? Então para que trouxe ele para ajudar a gente, né? Mas João, dá para dar uma palhinha nesse sax aí, só para mostrar o timbre pra rapaziada aí. Vamos ver o timbre do sax alto? Não se preocupa em... Tá, pode deixar. A gente sabe que você sabe. O clima tá frio, né? O instrumento tá frio. Sim. O instrumento de sopro ele tem que ser uma extensão do nosso corpo. De maneira que a temperatura dele tem que estar mais elevada para sair afinado, certo? Então, num clima frio, se torna mais difícil, né? Sim. Então teria que aquecer e tal, mas a gente dá pra gente mostrar o som. Umas notinhas, a gente peguei surpresa. A gente tá ótimo, a gente estava com o Elton John aqui na sala, ele ficou um pouco assustado, ele foi embora. O pessoal não sabe quem é Elton John, né? A gente também não vai revelar, o Elton John estava com a gente aqui. Tava aqui e saiu correndo com o som do saxofone. E olha que o Elton John é bom nessa área também, né? É verdade. Pois é. Então, bom, pessoal, sax alto. a gente vai para mais um intervalinho e voltamos já com um pouquinho mais de João Gabriel, hein?